Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal. Eu sou a Cláudia Salgados e estou aqui para ajudar você a empreender com salgados de máquina. Então, para você que ainda não tem máquina e pretende comprar, esse canal é para você fazer a escolha certa e aprender tudo que você precisa. E para você que já tem máquina e está com dificuldade de produzir com qualidade, você não pode perder nenhuma aula aqui do canal. A aula de hoje vai ser sobre quais bicos certos usar para cada tamanho de salgado. Uma aula bem importante que vai ajudar muita gente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos para a nossa aula de hoje. Então pronto, vamos lá pessoal para a nossa aula de hoje. Aqui no canal já tem aulas que vão, junto com essa daqui, vão te ajudar. Por exemplo, como montar o seu molde devidamente lá na sua máquina, como retirar o seu molde, como fazer a limpeza da sua máquina. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o link desses vídeos que eu já tenho na descrição desse vídeo que você está assistindo para que você possa acessar depois, tá bom? Aqui, gente, estão todas as peças, né, bicos e moldes que vem junto com a sua máquina se ela for com Sutomac. Se você tem outra máquina que não é com Sutomac e talvez não tenha tudo isso aqui que você tá vendo, porque a Consutomac realmente é a máquina que vem mais completa, não tem problema. Esse vídeo também vai te ajudar a identificar as peças que você tem e a casar direitinho o bico de massa e recheio do jeito que você precisa para cada tamanho de salgado. Mas a verdade é que nem toda máquina vai fazer todos os tamanhos de salgados por não ter todo esse conjunto de peças, principalmente toda essa quantidade de bicos de massa e recheio, tá bom? Mas vamos então para o vídeo. Primeira dica que eu quero deixar: cuidado com as suas peças. Tem aí, ó, uma caixa organizadora, por exemplo, como essa, para que na hora que você termina a sua produção, você guarde todas as suas peças aqui. Eu sempre tive, nunca perdi nenhum bicozinho, nenhum parafuso das minhas máquinas. Porque se você perde qualquer peça aqui, você vai ter dificuldade em produzir. E aí vai precisar comprar uma peça para repor, né? Para colocar no lugar, para você continuar tendo aí o seu conjunto completo. Aqui a gente tem o tubo, que a gente chama de tubo divisor. É uma peça principal da máquina, tá? Aqui dentro dele é que vai passar a massa e o recheio para que você possa fazer os seus produtos, salgados, doces, churros, nhoque, etc. Ele tem esses dois parafusos que são móveis, ó, e que você não pode perder de jeito nenhum. Sempre que for limpar, lavar, tem que retirar, enxuga, guarda direitinho na sua caixa organizadora. Todo salgado que você for fazer, você vai precisar desse tampão. Esse tampão é essencial. O único momento que você vai retirar esse tampão e não utilizar, porque ele que segura a massa e o recheio aqui dentro, tá, gente? Principalmente o recheio. Quando você for utilizar o bico de salsicha, o tampão vai sair para o bico de salsicha entrar. Ou quando você for fazer duplo recheio, o bico do duplo recheio também vai entrar aqui no lugar do tampão. Então, são dois momentos que você não vai utilizar esse tampão. Aqui a gente tem o divisor. O divisor é extremamente importante, não tem como trabalhar sem o divisor. Esse é o divisor tradicional, que divide massa e recheio para você fazer seus salgados, nhoque, churros e etc. Porém, existem divisores específicos para alguns produtos, como divisor de docinho, duas cores e etc. Você pode verificar junto com o seu consultor e da Consutomac os divisores extras que você pode estar adquirindo, tá? Mas em geral, com esse divisor aqui, que fica nessa posição, por a massa aqui e o recheio entra aqui pelo meio, desce pelo meio. Então sempre o bico de recheio vai ficar aqui no meio. E aqui entra o bico de massa com a rosca e o adaptador, que a gente já vai falar sobre eles, tá? Aguenta aí. Então, sempre primeiro o bico de recheio, que são os rosqueáveis, tem essa rosquinha. E bico de massa não tem rosquinha, porque ele encaixa ali na rosca do tubo, tá? Então, você sempre vai utilizar esse divisor
para fazer os seus salgados, churros, nhoque, docinhos e etc. Apenas produtos muito específicos é que existe um divisor diferente, tá? Eu mesma nem tenho aqui porque eu não tenho utilização para ele ainda. Mas na hora que eu inventar alguma coisa aqui com um divisor diferente, eu mostro para vocês, tá bom? Então, tubo desvendado. O tubo tá aqui, ó, montadinho, vamos prender. Ele entra lá na máquina e é preso por 2 manípulos aqui. Como eu já tenho vídeo onde eu explico tudo isso, como que você coloca ele na máquina, como monta e desmonta, nós vamos direto para os bicos, tá, gente? Não vamos enrolar por aqui, não. Então, aqui a gente tem, ó, os moldes e os bicos. Toda máquina tem que vir com manual, pelo menos deveria. As da Consumac sempre vão. O manual tem tudo desenhado e bem explicado. Então, ler o manual vai te ajudar muito também nesse processo de aprendizado e de adaptação. Não deixe de ler o seu manual. Se você perdeu o seu manual impresso, pede a Consumac, o consultor que te vendeu, para te passar o manual em PDF, que aí você acessa do celular da mesma forma, tá? Então, como eu disse, a máquina mais completa vai vir aí, ó, com o molde 2 dedos, que é o de coxinha. São 6 moldes. Por que 2 dedos? Tá vendo que ele mede exatamente 2 dedos? Mesmo se for o dedo mais magrinho, outro mais gordinho, vai dar mais ou menos 2 dedos mesmo. Então, 2 dedos, coxinha. Não pode misturar cada molde para o seu formato. Esse molde faz só modelo de coxinha, ou seja, aquele modelo de gota, de qualquer tamanho, tá? Não existe um molde para coxinha grande, um para coxinha média, outro para coxinha pequena, não. É o mesmo molde para todas as coxinhas. Na Consumac, por exemplo, coxinha a partir de 8 gramas até 220, 240 gramas aí, dependendo da sua produção. Aí depois tem o molde que eu julgo, né? Chamo ele de o mais versátil, que é o 1 dedo. O 1 dedo vai fazer bolinha, pão de queijo, churros, nhoque, churros longos, churros pequenos. Esses cortes que são arredondados, croquetes, tudo é com molde de bolinha. Então, por isso ele é o mais versátil. Eu uso ele para quibe, uso ele para bolinha, para pão de queijo, para docinho, para nhoque, para churros, para tudo. Depois a gente tem o molde 3 dedos, ó, 3 dedos. O molde 3 dedos, assim como o da coxinha, só faz um formato, que é aquele de 2 pontinhas, ou seja, o balãozinho. Então, 3 dedos vai fazer o modelo balãozinho de todos os tamanhos, balãozinho pequeno, médio ou grande. Aí a gente tem o molde, os únicos 2 que são só 2 peças, é o molde de travesseirinho, tá? Modelo travesseirinho grande, pequeno, médio, e o molde de salsicha. Qual que é a diferença deles, Claudinho? Por que que eles têm só 2 peças? Eles entram na máquina assim, ó. Os vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês, vocês vão saber como colocar eles na máquina direitinho, tá? Porque eu já tenho vídeo disso, pra esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos passar aqui só uma pincelada. Então ele entra na máquina assim para fazer esse corte. O de salsicha, mesma coisa. A diferença deles é que eu chamo de corte grosso. Quando os meus alunos vêm falando, usa o molde de corte grosso, 2 peças corte grosso. É esse corte grosso aqui, que fecha o travesseirinho. Usa o molde 2 peças corte fino. É esse aqui, que corta como se fosse uma tesoura ou uma faca. Então por isso é o corte fino. Olha a diferença, ó. Esse é o salsicha e esse é o travesseirinho. Então, corte fino, você corta salsicha, você corta dadinho, você corta nhoque, você corta polenta. Também é um molde bem versátil, tá, gente? Eu te indico a sempre colocar junto aí com seus acessórios o molde cortador de salsicha. Você vai usar muito na sua cozinha, principalmente se você me segue, que eu vou te ensinar a usar. E aqui a gente tem o anel adaptador, que não é um bico. Bicos são esses aqui, que a gente já vai falar. O anel adaptador, ele entra aqui na rosca para segurar o bico, ó. Ele segura o bico de massa. Como o de recheio já entrou aqui no tubo, o de massa entra aqui. E aí você faz isso aqui, ó. E aqui é isso que eu ensino mais um segredinho. Se você aperta a sua rosca, ó,
você vai estar afinando sua parede de massa. Se você afrouxa, você vai estar engrossando sua parede de massa. Claudinha, como que você trabalha? Eu trabalho assim, ó, no meio. Nem muito ao norte, nem muito ao sul. Parece uma voltinha e meia aqui. É a parede de massa que eu gosto de trabalhar, tá bom? Passamos por essa fase, demos essa pincelada, agora nós vamos então pros bicos. Pronto, então vamos lá. Gente, primeira coisa, como saber quais bicos são quais? No manual e mesmo nas minhas apostilas, nas tabelinhas que eu compartilho aí com os meus alunos, eu falo, use bico 2 de recheio e bico 4 de massa para sua coxinha de 20 gramas. Como saber quem são? Né? Quem é o bico 2 de recheio, quem é o bico 4 de massa? Você vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Percebam que eles são, ó, diferentes no tamanho. E assim eles vão crescendo. Então, você sabe que o bico 1 é o número 1, realmente. Aí assim vai, ó, o 2, o 3 maior que 2, aí vem seguido o 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9, que é o maior, que é para as coxinhas aí de 180 gramas para cima, tá? Então é assim que você sabe qual que é qual. Enquanto você não decora, se você quiser marcar os seus bicos para facilitar o seu dia a dia, marca com uma caneta permanente assim. Só que vai sair, não fica, tá? Então, conforme for lavando, vai sair. Tá? Só para os primeiros dias mesmo, até você se acostumar. Não marca por dentro, por onde passa a massa. Marca aqui por fora, beleza? Então, não coloque aqui. Mas se você, como eu nunca marquei bico, então eu sempre ensinei aqui a minha turma, né, meus colaboradores, a alinhar, porque alinhando também você decora visualmente quais bicos você tem, para que serve cada um. Então aqui a gente sempre alinhou os bicos, para poder descobrir quem é quem. Da mesma forma os de recheio, que são 6. Então a gente alinhou aqui do menor para o maior. O maior, né, para fazer as coxinhas e outros salgados maiores aí. E o menor, que é bem pequenininho, você pode usar para recheios mais pastosos, para fazer nhoque, para fazer os churros. O bico 1 vai casar bem. Para salgadinho, acaba que você usa do 2 em diante, tá? É uma dica aí que você já pode ir anotando. Então, para saber quais bicos são, ordem crescente. A gente tem um trunfo aqui que é o bico de churros. Apesar dele ser chamado de bico de churros, eu faço vários salgados aqui com esse bico. Quem acompanha o meu Instagram lá, Cláudia Salgados BR. Se você ainda não me segue, corre lá. Cláudia Salgados BR no final. Para que você vejam dicas diárias da nossa produção, do nosso dia a dia. Então a gente usa muito o bico de churros para, além dos churros, também fazer nossos salgadinhos diferenciados, que hoje a gente tem mais de 20 sabores de salgados aqui. Tudo tamanho festa, tá? E o bico de salsicha, ele realmente você usa só para salsicha, que a salsicha vai entrar aqui no tubo, ou tem gente que faz aqueles rolinhos de presunto mussarela no mesmo diâmetro da salsicha e coloca também, dá para utilizar, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês aqui, mas principalmente para passar salsicha. Então, quando você está usando o bico de salsicha, você não vai usar nenhum outro bico de recheio, porque o bico de salsicha já é o bico do recheio. O recheio é a salsicha. Então, você só vai usar bico de massa. Anota aí na nossa aula. Para salsicha de festa, você pode usar o bico de massa 4. Então, bico de salsicha, lá onde eu mostrei que coloque ele no tubo, eu tenho o vídeo do passo a passo da salsicha, também vou deixar aqui para vocês. E o bico de massa, para a massa da salsicha sair mais fininha, aquele medalhão da salsicha sair mais fininho, o bico de massa 4 fica legal, tá? Do 3 para trás, 3, 2, 1, não tem como você usar para salsicha, então descartou. Então salsicha casa com bico de massa 4 ou bico de massa 5, se você quiser a parede de massa da sua salsicha mais grossa, para fazer a salsicha inteira, né, de lanche, ou mesmo se for cortadinha, mas você quer com a massa mais grossa, você coloca o bico 5. Então, para salsicha não dá para usar maior que 5 e nem menor que 4. Maior que 5 a salsicha vai ficar bamba, não vai dar certo. E menor que 4
vai ser muito pequeno para a salsicha passar. Então, anotamos. Bico de salsicha só casa com o 4 e o 5, beleza? Aí agora, então, vamos falar de salgadinhos tamanho festa. Salgadinhos tamanho festa. O que é considerar tamanho festa, gente? A partir de 12 gramas, na verdade 15, tá? 12 gramas, 8 gramas, 10 gramas é salgadinho de copo. Mas você também vai usar os mesmos bicos para o salgadinho de copo. E salgadinho de festa, a partir de 15 até 25, 30 gramas é normal considerar para festa. Depende da região, do que o povo aí da sua cidade está acostumado com tamanho festa. Aqui na minha cidade estão acostumados com 20 gramas ou 15 gramas, beleza? Então, para salgadinho de 8 até 30 gramas, você descarta esses bicos maiores aqui, ó. Descarta todos os bicos maiores. E você fica só com esses 4 bicos, mais o de churros, que eu falei pra vocês que ele é coringa, tá? Dá pra gente usar ele aqui também. E esses bicos de recheio. Então, vamos lá. Esse bico, o que eu falei? Pode usar pro churros, que é bem pastoso, doce, então vai injetar menos doce no seu churros, para o churros não explodir. Mas se o seu doce de churros for mais grosso e não descer bem nesse bico fininho, você coloca o bico 2, um pouquinho maior, tá? Então depende também do tamanho dos seus churros aí, dá para colocar o 1 ou 2, bico de churros. No bico de churros também, fazendo salgado nele, você vai usar também o 2. Porque ele tem esse rajadinho. Se você usar o 3, vai injetar muito recheio, com mais o rajadinho que tem aqui, pode ficar uma parede de massa muito fina. Então, o ideal é aqui, ó, o 2, tá? Para o bico de churros, ou um, se for um requeijão, algo muito pastoso, um cheddar que você esteja usando aí, tá? Então, para esse bico de churros, ó, anotou? Aí, pros salgadinhos, você vai usar o 1, o 2, o 3 ou o 4. Depende do modelo do salgadinho. Se você tá fazendo um croquete que é mais compridinho, o bico 1 já vai casar com esse croquete. Se você tá fazendo um travesseirinho, o bico 2 já casa com o travesseirinho. Ah, Claudinha, eu quero um travesseirinho mais gorduchinho. Usa o bico 3. Aí você tá fazendo a coxinha, eu uso 4 para coxinha. A minha coxinha, ela é bem gorduchinha, ela é redondinha, ela é parecida comigo mesmo, tá? Então ela é bem gorduchinha com biquinho. O bico 4 fica ótimo na coxinha. Só que tem gente que gosta da coxinha magrinha e mais comprida. Então eu falo, troca o 4 pelo 3. Assim a sua coxinha já vai sair mais compridinha e mais magrinha. Pode usar. Então, você vai passear entre esses 4 bicos mais o de churros para fazer os seus salgadinhos tamanho festa. E os bicos você vai passear entre esses 2. A não ser que a sua máquina, o seu recheio seja muito firminho e a sua máquina não tenha controle de velocidade, você está achando que está injetando pouco recheio, você muda para o bico 3. Mas é raro a gente usar o bico 3 para o tamanho festa, viu, gente? Em geral, a gente usa o 2 mesmo. Só questão mesmo de estar um recheio mais firme, que você quer que desce uma quantidade maior para rechear melhor o salgado, por conta da máquina não ter o controle para recheio. Se for a turbo, por exemplo, a Mac Turbo 5.5, esse bico vai resolver sua vida aí tranquilamente. Aí agora percebe uma coisa, você tá usando esse bico, com esse bico, olha a parede de massa, vai ficar muito fina. Então, o que você vai fazer? Você tem que pôr um bico um pouco menor. Geralmente, o croquete tem recheios mais pastosos, né? Como um creme cheese, um cheddar, um requeijão, usa o bico de massa menor. Já a partir do 2, 3 e 4, esse bico aqui já dá. Tá vendo? Ó. Aí ele vai casar bem. Então, quando você vê em volta aqui, você vê a parede de massa como que vai ficar. Aqui você já tem uma noção. Parede de massa um pouquinho mais grossa ou mais fina, ó. Aí, Claudinha, assim eu tô achando a parede de massa muito grossa. Aí você tem essa opção de bico que eu falei pra vocês, que é o bico 3, ó. Então, salgadinho de festa, o que nós vamos usar? Bico de recheio 1, 2, 3. Bico de massa 1, 2, 3, 4. E o de churros.
a gente vai passear entre esses daqui para trabalhar com salgadinho de festa. Se você não faz salgado médio ou grande, você pode até guardar os outros bicos, beleza? Agora vamos lá para salgado médio, gente. A salsicha, o bico de salsicha é usado em tudo que você for fazer salsicha. Se for inteira, se for cortada, sempre vai usar o tubo de salsicha, beleza? Então, já descartamos ele para lá. Então, salgados médios. O que são salgados médios? Salgado de R$1, por exemplo, de R$1,50, que são salgados que vão passar aí por 40 até 60 gramas. Aí, vamos lá. Você vai usar esses 2 bicos aqui e passear entre esses 3 de massa, tá? Vamos até colocar o 4 aqui, que dependendo do diâmetro que você quer de um croquete, de um travesseirinho, dá para você usar o bico 4 também. Então, nós vamos ficar com 4, 5, 6 e 7 para fazer os salgados com média de 40 a 60 gramas, tá? 35 a 40, chegando até 60, no máximo 70 gramas. Você vai utilizar esses bicos. Então, os bicos de recheio, conforme eu falei, depende do quanto você quer injetar de recheio e do diâmetro do bico que você vai usar para o modelo de salgado que você vai fazer. Por exemplo, esse daqui, que é o bico 7. Você não pode usar ele com esse bico pequenininho aqui, olha só. Mas já com esse bico maior, já dá para usar, tá vendo? Então, é isso que você tem que observar. Ter essa sensibilidade aí de observar a parede de massa. Já com os menores, ó, você consegue usar esse bico aqui. Então, você vai utilizar esses bicos aqui para fazer salgado nessa gramatura. Quer a coxinha de R$1 mais gordinha, usa os bicos maiores, aí até chegar no modelinho que você quer. Quer a coxinha mais compridinha, porém dentro desse peso, usa um bico menor, tá? Quer um travesseirinho mais compridinho, não muito larguinho, não muito gordinho, usa um bico menor. Tudo é teste, gente. Você tem que pegar um pouco de massa, encher sua máquina com massa e recheio dos 2 lados e ir fazendo o teste, porque aí você vai descobrir o formato que você quer trabalhar, porque aí você pode inventar vários formatos passeando por entre esses bicos, beleza? Vamos para os salgados maiores então. Salgado maior, me sobraram 2 bicos aqui, 8 e 9, porém, dependendo do modelo do salgado, aplica a mesma regra. Eu posso estar usando esses daqui também. Eu quero fazer um travesseirinho de 100 gramas, 150 gramas, só que bem compridinho e mais fininho. Eu vou usar bicos menores. Eu quero fazer um croquete mais comprido, eu vou usar um bico menor. Talvez eu possa usar até o 5, tá? Então, depende do que eu quero, da gramatura e do formato que eu quero. Então, você vai passear entre os seus bicos. Então, a regra é o 6, 7, 8 e 9 para maiores, mas eu posso ir lá puxar um 5 lá, dependendo do modelinho que eu preciso fazer. Quero fazer uma coxinha de 200 gramas bem gordinha. Eu vou usar o meu maior bico de massa. Eu quero fazer um quibe comprido como se fosse um croquete, mas pesando 200 gramas. Eu vou usar o 7, por exemplo. Quero rechear esse meu quibe. Aí esse bico já ficou grande para rechear esse quibe. Para rechear a coxinha ele já ficou legal, mas para o quibe, que é diâmetro menor de massa, ele ficou muito grande. Aí eu vou lá, capturo lá no meu outro conjunto de salgados médios um bico menor para mim rechear o meu quibe. Ah, Claudinha, ó, achei que ainda ficou muito recheio. Ou não, ah, Claudinha, ficou ideal, vou usar esse. Não, ficou muito recheio, Claudinha. Vou lá capturar um bico na classe dos médios. Então, gente, você tem que saber usar todos os bicos que você tem a seu favor, para o modelo e tamanho de salgado que você precisa. Importante, não deixar dar ar dentro do salgado. O que pode dar ar dentro do salgado? Tem um vídeo aqui que eu já expliquei, mas vou falar rapidamente. Um bico de massa um bico de recheio muito menor que o bico de massa que você está usando. Vai ficar um ar entre a massa e o recheio. Pode estourar o seu salgado. Um recheio que não está adequado, está muito seco, ele não está comportando ali por dentro do salgado,
não tá o recheio espalhadinho entre a massa. Isso vai dar ar dentro do seu salgado. Então, para não dar ar, sua massa e seu recheio tem que estar adequado, conforme eu ensino aqui nos vídeos, conforme você, cliente consultor, que aprende em treinamento, e casar os bicos corretamente, conforme você está aprendendo aqui hoje nesse vídeo. Gente, o vídeo já ficou muito longo, vamos terminar por aqui. Prometo que eu deixo o link dos outros aqui para vocês ir acessando, tá? Mas agora vocês conseguiram entender a respeito dos bicos usados aí para cada tamanho, modelo e gramatura de salgado que você precisar. Espero você no próximo vídeo. Compartilhe esse aqui para ajudar outros colegas salgadeiros. Até o próximo!